Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Laudo7NMX e eu tô aqui pra muito tiro, porrada e bomba. Sejam bem-vindos ao meu top 10 animes de ação ali da Netflix. Vamos lá? São animes que vira e mexe eu pego uma cena ou outra pra assistir. Preciso avisar vocês também pra deixar aquele joinha pra cima, joinha pra baixo, comentar aí qual anime que faltou, qual anime que você mais assiste dentro e por que não fora da Netflix. Conta aí pra mim. Outra coisa que eu também preciso destacar aqui nessa lista, eu acabei tendo que deixar alguns animes que tem ali na Netflix de fora por conta do sucesso. Eu acho que quem tá procurando alguns animes de ação na Netflix já deve ter esbarrado neles em algum momento dentro da Netflix. Claro, eu tô falando de Naruto, Fullmetal e também Sword Art Online. Tem mais alguma outra coisa lá, mas eu gostaria de trazer pra vocês aqui literalmente os 10 animes que eu sempre recomendo. Então vamos lá. Em 10º lugar, Kabanari. Gente, esse anime aí da locomotiva blindada. Esse anime que no começo eu achei que seria mais um clichêzento, vamos falar desse jeito, mas não, ele tem boas reviravoltas, aquelas cenas de salvamento praticamente impossíveis. Você acha que é um anime de zumbi praticamente comum, né? Igualzinho a outros tantos animes ou séries de zumbi que você assiste e se surpreende bastante com o ritmo da história, como eles conseguem ligar, né? Esse transporte entre as cidades aí através das locomotivas blindadas, o que acontece. É bem bacana a reviravolta e tá aqui na minha 10ª posição. Se você não conhece, vai lá assistir porque é muito bom. Na minha 9ª posição, Samurai 7 ou Samurai 7, depende aí como você gosta de chamar. Um anime aí que consegue misturar samurais e robôs futuristas. É uma coisa um pouquinho estranha, uma coisa um pouquinho diferente, mas pra quem gosta aí das lutas clássicas de espadas, aquelas resoluções aí praticamente impossíveis de serem vistas, com uma espada em Samurai 7 consegue ter aí o seu ritmo, consegue ter uma história que prende, que justifica toda a ação do anime. É bem bacana, é bem gostoso de assistir Samurai 7, principalmente aí pra quem gosta de perder o fôlego às vezes. Na minha 8ª posição, um anime que eu já digo desde já que é muito bonito de se ver. Muita gente acaba não acostumando logo de cara, demorando um pouquinho pra assistir. God Eater, gente, God Eater, pra quem gosta aí bastante de tiro e bomba, God Eater é a pedida certa. Ele consegue mesclar uma boa história, ele consegue mesclar essa parte aí de ação, um anime que visualmente aí bem diferente de todos esses que eu tô recomendando nessa lista. Eu acho que você deveria conferir, porque diversas vezes até lembra jogo, até parece que está jogando o jogo God Eater, e ele conseguiu aí trazer um peso na história, trazer uma emoção. Pra vocês terem ideia, em 2015, quando ele foi lançado, ele precisou aí ter alguns episódios em pausa, porque a produção não conseguiu acompanhar o ritmo. Em tempos de pandemia, que vários animes estão sendo cancelados, saibam que antigamente animes, quando a produção atrasava, também cancelava na TV, a gente tinha que esperar 1 ou 2 semanas aí pra assistir o próximo episódio. God Eater, vai lá. Na minha 7ª posição, um dos primeiros animes originais da Netflix, pelo menos com selo original Netflix, Bad Beginning. Um anime que consegue misturar muito bem a ação e o mistério. Ele tá nessa lista por conta disso, por eu ter me animado em saber o que a Netflix poderia encontrar, poderia entregar pra gente ali quando começou com essa história toda de também produzir ou ajudar a produzir animes. Esse anime ele consegue misturar essa ação e o mistério. Quando você não tá preocupado ali, focado em assistir as cenas de ação, você tá focado em querer saber o que tá acontecendo, querendo desvendar esse mistério que acontece ali em Bad Beginning, que eu gosto bastante. Ele começa bem tranquilo e conforme vai se desenvolvendo, consegue trazer tudo isso que eu tô falando pra vocês à tona. Um anime que até hoje eu espero uma 2ª temporada. Minha 7ª posição, Bad Beginning. Já na minha 6ª posição, gente, Akame ga Kill. Esse anime que consegue misturar o tipo de ação clássica com um pouquinho mais de modernismo. Vamos ver se eu posso descrever ele assim pra vocês. Akame ga Kill que conseguiu ser diferente aí do mangá, trazendo rumo diferente pros personagens, coisas que surpreendem, coisas inesperadas até hoje. Eu fico me questionando por que aconteceu isso com determinados personagens. Conforme vocês vão assistindo, vocês vão me entendendo. Pra quem não conhece Akame ga Kill, eu recomendo assistir, e às vezes você vai ter que separar do lado ali uma caixa com lencinho, porque não só a ação é foda, os acontecimentos, mais uma vez inesperados, também são foda. Já na minha 5ª posição, Kill la Kill, aquela comédia nonsense que não podia ficar de fora desse top. É um anime que aí eu já vou avisando, toma cuidado pra não ver esse anime na sala, porque pra contar sua história, pra ter suas boas cenas de ação, ele se utiliza de ângulos pouco comuns
comuns nos animes, pelo menos pouco comum em todos esses animes que eu tô listando aqui pra vocês. É um anime bacana, gente, é um anime que consegue misturar esse lado nonsense com a comédia, com cenas de luta clássica, com reviravoltas muito interessantes, aquele acontecimento inesperado, aquela coisa gostosa de assistir. Em Kill la Kill tem bastante disso, mas mais uma vez, cuidado pra não assistir esse anime na sala, hein? E na minha quarta posição aí, pra você que curte aquele vampiro clássico, Hellsing Ultimate. Gente, achou que eu tava falando daquele outro vampiro aí do videogame, né? Não, gente, Hellsing Ultimate é um dos animes que eu mais recomendo pra vocês, porque ele é aquele anime que representa o vampiro clássico, que representa aquela ambientação toda ali, o Alucard sendo um dos principais e talvez até o mais temido vampiro de todos os tempos, bem retratado nesse anime, que consegue aí trazer uma tensão, consegue trazer aquele horror. Pra você aí que tem aí estômago fraco, não recomendo assistir ele tarde da noite por conta da sua história, por conta das coisas que acontecem ali. Tem personagens fodas, tem personagem que você torce pra ficar vivo ou personagem que você torce pra morrer. Gente, pra quem não conhece Hellsing, pra quem quer um horror, pra quem quer um filme, aliás, pra quem quer um anime ali de vampiro com uma ação muito boa, Hellsing Ultimate na minha quarta posição. Na terceira posição, um anime que anos atrás, quando eu comecei a assistir, eu não imaginava o que eu ia ver. Psycho Pass, Psycho Pass que se passa aí no futuro, onde a gente tem sociopatas, psicopatas espalhados aí pela sociedade, uma arma diferente, uma arma que consegue julgar e medir o nível de psicopatia aí das pessoas, consegue ajudar os policiais a desvendarem crime, a conseguir encontrar os procurados, os psicopatas. Então, se você gosta de uma boa história de suspense, com ação e um mistério na medida certa, Psycho Pass tem tudo isso, gente. Ele consegue prender. As 2 temporadas estão ali na Netflix e eu recomendo para você assistir com calma, porque tem vários diálogos bem interessantes, vários diálogos que você vai querer pensar, às vezes até diferente do mocinho ou do vilão da história. E na minha segunda posição, gente, a série Fate Stay Night. Aqui eu preciso colocar para vocês a série Fate Stay Night Unlimited Blade Works e Fate Zero, porque de tudo que saiu de Fate até agora, de tudo que tem disponível na Netflix, eu acredito que essas duas são as melhores. Eu recomendo vocês assistirem Unlimited Blade Works primeiro, depois Fate Zero, por conta dos preenchimentos da história, dos buracos que você acha que tem ali na história, que você não conseguiu pegar da primeira vez. Uma série completa muito bem a outra. Claro que Fate é muito mais que apenas essas duas séries, Fate tem muito mais do que isso, mas essas duas, se você literalmente quiser assistir só essas duas e ficar tranquilo, essa é a pedida. São os 2 animes que eu mais gosto na Netflix, e são 2 animes que qualquer fã de anime ou pessoa que tá querendo se interessar pelo mundo dos animes precisa assistir, precisa acompanhar. Vai lá, segunda posição. E finalmente chegamos ao primeiro lugar, Black Lagoon, um dos melhores animes que eu já assisti nessa longa estrada dessa minha vida de otaku velho aí assistindo animes. Um anime aí que consegue pegar ação, mistério, suspense e, por que não dizer, emoção. Um anime praticamente completo aí, cheio de experiências boas pra quem tá assistindo, com personagens que crescem a cada episódio, nesses mini arcos aí que acompanham a Lagoons, né? Essa equipe de mercenário consegue construir personagens interessantes com boas histórias que você quer se aprofundar, quer saber mais sobre cada um deles. Isso é muito bacana em Black Lagoon, principalmente aí no destaque que eu preciso pontuar aí pra vocês, que quando ele cria uma ambientação, países, regiões, lugares onde esses personagens circulam, se parecem muito com a nossa realidade. Esse universo criado em Black Lagoon é muito parecido com o nosso universo. Também preciso destacar as personagens femininas, uma coisa rara, cada vez mais rara em animes, com cenas de ação, com muita aventura, personagens grandiosas, essas personagens femininas que são exemplos para muitas pessoas. Cada uma tem uma experiência diferente em Black Lagoon e mostra o crescimento delas, mostra a motivação delas para nunca desistir, para sempre seguir em frente. Tudo o que elas acabam fazendo, tudo que elas acabam confrontando dentro dessa história, dessas histórias em Black Lagoon, acaba sendo bem interessante e é o destaque mais forte em todas as histórias. Claro que esse anime, com pequenos arcos, mais uma vez, eu tenho minhas histórias preferidas, mas a gente pode conversar sobre elas depois, se você quiser aí, se você terminar de assistir, chama aí nos comentários, chama lá no Instagram, chama lá no site que a gente comenta sobre essas várias cenas interessantes no
Não posso deixar de recomendar aí pra vocês também, gente, após assistir Black Lagoon, vai lá atrás dos omakês, dos especiais, dos extras, Roberta's Trial, que conta um pouquinho mais lá sobre a empregada mais insana de todos os tempos, principalmente ali, mais uma vez, Black Lagoon. Eu preciso dizer que é um dos melhores que tem ali na Netflix. Corre lá, assiste lá, vale muito a pena. É isso aí, gente, esses foram meus 10 animes, os 10 animes preferidos na Netflix de ação. Lá no catálogo deles você tem muito mais animes, além desses 10 animes de ação. Tem animes pra todos os gostos. Eu acho até que falta um pouquinho mais de anime quando se trata de ação, mas são animes que tem ali, facinho de você encontrar, animes que eu recomendo pra vocês fortemente, beleza, gente? Mais uma vez eu peço pra vocês deixar aquele joinha pra cima, joinha pra baixo, comentar aí se faltou alguma coisa, se você gostaria que eu comentasse algum outro anime ou outra lista, igual vem me perguntarem bastante. Eu tô aqui com mais 2 ou 3 listas na mão e espero recomendar pra vocês em breve, beleza, gente? A gente se vê por aí e é isso. Tchau, tchau. Abraço.